Está começando agora a Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra. O assunto de hoje é a restauração do nome do Altíssimo e do nome do seu filho. Mas de repente você vai perguntar, mas eu sei o seu nome? Bem, Salomão já colocou muito bem em Provérbios 30, o verso 4, da seguinte maneira. Eu vou ler aqui na Bíblia Dálate. Esta Bíblia aqui está com os nomes de acordo com o hebraico. Então está escrito da seguinte maneira: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então, já lá em Provérbios nós encontramos essa indagação. Qual é o nome do Criador? Quem criou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Será que é o nome grego, latino, que nós conhecemos e que temos usado? E o nome do seu filho? Qual é o nome que ele se revelou? Bem, nós sabemos que o Criador se revelou a Abraão dizendo: eu sou Yahu, eu sou o que sou. E quando veio o seu filho devia também ter o nome do pai. Por isso, o anjo disse a Miriam que era para colocar o nome de Yahoshua, eu sou a salvação. Bem, esses foram os nomes hebraicos, porque ele se manifestou para um povo de língua hebraica, não foi para um povo de língua latina, de língua grega. Ele se manifestou a um povo cujo idioma é o hebraico. Por isso, nós temos estudado que o nome não se traduz, o nome não se translitera. Só que a profecia já havia dito que o nome do Eterno seria blasfemado. Nós encontramos essa profecia lá em Apocalipse 13, nós já lemos aqui, vamos usar muito esse verso. Apocalipse 13, o verso 5 e 6, diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dado poder para agir 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Elohim, que quer dizer eu sou o Criador, para blasfemar contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Então, essa profecia foi dada, desse poder. Nós temos um estudo que vamos estar estudando sobre as duas bestas do Apocalipse. Então vamos localizar esse poder, porque a Bíblia assim o declara, e vamos então conhecer mais profundamente. No estudo de hoje, vamos nos ater sobre a difamação do nome. Bem, então, como nós já vimos, o próprio Salomão já indaga: será que você sabe o nome? E nós encontramos também em Jeremias, capítulo 11, o verso 19. Veja bem, Jeremias viveu muito tempo antes da vinda do Mashiach, ou Messias. E ele já havia profetizado. Olha como esse texto, ele está se referindo ao Cordeiro, ao nosso Salvador. Isaías 11, o verso 19,
diz o seguinte: eu era como um cordeiro que foi levado à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e o cortemos da terra dos viventes, e do seu nome não haja mais memória. Então, já o profeta Jeremias deixou esclarecido que o nome do Mashiach, que ainda podemos traduzir como Messias, porque é um título, ele seria levado ao esquecimento. Não haveria mais memória do seu nome. E quem faria isso? Então, esse poder que se levantou, que dominou o mundo por 1260 anos, então ele fez toda essa obra de mudar o nome. E o nome que nós conhecemos hoje, Deus, Jesus, Cristo, são nomes gregos, nomes latinos. E não foi por esse nome que o nosso Criador e o nosso Salvador foram revelados. Isaías também profetizou a esse respeito. Preste atenção no que está escrito em Isaías 52, o verso 5. Diz assim: e agora, que tenho eu que fazer aqui? Diz Iá, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivos, diz Yahweh. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Bem, está dizendo a profecia que o nome estava sendo blasfemado o tempo todo o dia. Só que olha que promessa maravilhosa que nós encontramos no verso seguinte de Isaías 52. O verso 6 diz assim: o meu povo, portanto, saberá o meu nome. Então, essa restauração sobre o nome do Altíssimo é uma coisa para a última geração, para os últimos que vivem sobre a terra. Nós vamos ver então, durante esse estudo, o porquê e qual é o selo dos 144 mil. Porque o nome então é blasfemado. É interessante que durante muito tempo nós estudamos esse assunto e descobrimos também que os discípulos foram perseguidos por causa desse nome, do nome Yahushua, ou seja, eu sou a salvação. Está lá em Mateus 10, o verso 22, e nós temos outras passagens também que dizem isso. Mas presta atenção neste verso de Mateus 10, 22, diz assim: e vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Que nome é esse? Alguém é hoje odiado ou perseguido por causa dos nomes latinos? Você já foi perseguido por causa do nome Jesus? Por causa do nome Deus? Bem, há muito tempo eu ouvi dizer que o nome do nosso Salvador, e você assiste isso se você quiser, naquele filme de Mel Gibson, quando ele conta ali toda a história, né, o sacrifício do Salvador, ele fala ali Yeshua, que é como se fosse um resumo, como nós dizemos José e Zé. Então, Yeshua é um resumo de Yahushua, mas o nome correto é Yahushua, ou seja, eu sou a salvação. Então, desde aquele filme, foi chamada a minha atenção para o nome do Salvador. Se o nome está sendo blasfemado, se
Já um autor de cinema coloca o nome verdadeiro no filme, o filme foi proibido, coisa e tal. Eu não sei se é do seu tempo, mas isso aconteceu. Não queriam liberar o filme porque o nome, bem, alguma coisa tem por trás. E não é difícil de nós estudarmos. Com todos os recursos que nós temos hoje na internet, é muito fácil. Então eu fui estudar. Bem, se Jesus não é o nome correto e é Yeshua, como eu aprendi no filme, alguma coisa está errada. Então, da onde saiu este nome Jesus? Antigamente, não existia a letra J no português, não existe a letra J também no hebraico. Então, esse não podia ser o nome hebraico. Estudando através da internet mesmo, eu descobri que era Iesus, do latim. E quando eu fui pesquisar sobre Iesus, era o nome do deus da floresta adorado pelos gregos. Isso veio então para Roma, porque Roma absorveu todas as religiões, inclusive o judaísmo, né? Depois ela fez uma mescla com o paganismo e criou o cristianismo. Bem, comecei a estudar e descobri então que esse nome era um nome de blasfêmia. Por que é um nome de blasfêmia? Iesus. Porque o prefixo IE é também um prefixo que nos leva ao Criador. IE. Tem muitos nomes na Bíblia que começam com IE. Mas sus, o sufixo sus, ele quer dizer porco, em latim. Em hebraico quer dizer cavalo. É por isso que os judeus nunca vão aceitar esse nome de blasfêmia. Então eu comecei a estudar e percebi que realmente os judeus nunca vão aceitar esse nome. Eles estão aceitando sim o nome do Messias, o nome original dele, o nome hebraico. E muitos judeus já estão compreendendo sobre a primeira vinda do Messias. Mas eles não aceitam esse nome Jesus, porque é um nome de blasfêmia. Por isso a Bíblia diz que seria um nome de blasfêmia. Muito bem, então compreendi essa parte, fui então estudar Cristo. Da onde surgiu esse nome Cristo? Isso começou então a me trazer uma certa perturbação. Busquei na internet e descobri que o filho de Constantino, o imperador que passou então a ser também o primeiro papa, dizem que foi Pedro, mas a igreja cristã começou com Constantino. Foi ele que criou. Então, ele, além de imperador, ele era também o líder da igreja. Então, Constantino é que fez muitas mudanças. Precisamos estudar muito a fundo, porque foram muitas mudanças que foram feitas. Então, estudando, eu descobri que Constantino, ele era casado com Minerva. E ele tinha um filho chamado Cristo. E Constantino, ele era o comandante do exército romano. Ele era ainda jovem, ele era uma pessoa, assim, muito batalhadora, decidido, sabia o que queria. Então o imperador da época só tinha filhas mulheres. E filhas mulheres em Roma jamais herdariam o trono. Então o imperador teria que passar para um dos seus sobrinhos, para um de seus irmãos. E não era essa a pretensão do imperador da época. Ele chamou Constantino e falou: olha, você já é o comandante do exército. Roma toda te adora, né, em outras palavras, porque você é excelente no que você faz. Então, por que você não casa com a minha filha Fausta? E então eu vou passar o reino para você, em vez de passar para outra pessoa.
E o imperador já estava velho e precisava logo tomar uma decisão acertada. A princípio, Constantino, ele hesitou. Ele já tinha uma esposa e um filho que ele amava muito. O filho dele, à época, tinha 4 anos. Então, Constantino conversou com a sua esposa Minerva e falou assim: Minerva, eu vou me casar então com a filha do imperador, eu vou ter muito poder, não vai faltar nada para você. E eu vou continuar vindo e dando toda a assistência que você e Cristo precisam. Só que a qualquer momento eu posso sair do império se eu continuar como um simples comandante do exército. E eu sendo imperador, eu vou permanecer para sempre. Bem, creio que não deve ter sido muito difícil convencer a esposa, até porque naquele tempo as esposas sabiam que muitas vezes o marido poderia ter outra esposa, não que fosse bíblico, mas isso acontecia, nós vemos isso inclusive através da Bíblia. Então Constantino se casou com Fausta. E passaram-se muitos anos, tiveram filhos, mas chegou um momento que Cristo, ele era muito ligado ao pai. E Constantino agora, vendo o potencial do rapaz, colocou Cristo para ser o comandante do exército romano. Porque era um cargo de confiança, era um cargo que exigia alguém que fosse realmente submisso ao poder imperial. Porque vocês sabem, quem tem o exército na mão tem o poder. E se houvesse uma rebelião, claro que o próprio comandante do exército poderia colocar o exército todo contra o imperador. Então, Constantino colocou Cristo para ser comandante do exército. Entretanto, isso desagradou Fausta. Por quê? Fausta tinha filhos e era o desejo, claro, que um dos seus filhos herdasse o trono que era do seu pai. Então Fausta chamou Constantino, já percebendo a astúcia do rapaz, e caso acontecesse alguma fatalidade com Constantino, Cristo era filho de Constantino, ele teria também direito ao trono. Então Fausta agora exigiu que Constantino tomasse uma decisão severa, porque ela não concordaria em passar o reino para Cristo, que era filho de outra mulher. O reino deveria ficar, então, com aquela hierarquia que eles já possuíam. E ela exigiu a morte de Cristo. Eu acredito que Constantino balançou bastante, mas como ele era muito ambicioso, então ele pensou, bem, como adorador ao sol, e como essa tendência de fazer um holocausto, de queimar o próprio filho para os deuses, já era uma coisa que vinha lá de Babilônia. Nós encontramos isso, o rei Acás sacrificando o seu filho. Muitas histórias tem assim na própria Bíblia, de pessoas que sacrificaram o filho. Era completamente contra o desejo do Altíssimo. Ou aquilo que ele deixou prescrito. Ele inclusive disse, não sacrificarás os teus filhos e as suas filhas que eu te dei, porque os filhos vêm do Altíssimo, não são propriedades nossas. Mas agora Constantino então ofereceu Cristo em sacrifício a Zeus, porque Zeus era o maioral na cultura deles, o deus do Olimpo. E quem assistiu à Copa da Grécia viu plenamente isso. A figura de Zeus pendurada sobre os jogos a todos os momentos, ali sendo cultuado, adorado como o Deus do Olimpo. É bom também já colocar que Zeus é a terceira declinação de Deus. Zeus, Deus ou Tel e depois Deus. No grego é assim que nós encontramos.
Então o sacrifício foi oferecido a Zeus. E Constantino não queria então perder a memória do seu filho. E quando ele fez a miscelânea das religiões, juntando, agora os seguidores do caminho, é assim que nós encontramos em Atos, os apóstolos nunca foram chamados de cristãos, isso foi uma mudança colocada na palavra por Constantino, quando ele reuniu todos os escritos. Se uma pessoa fosse pega com um livro da Bíblia, a pessoa era queimada juntamente com a parte que ela tinha da Bíblia ou das escrituras sagradas. Então Constantino mandou queimar e mandou então preparar uma Bíblia novinha, colocando os nomes que ele quis. Se você tem dúvida disso, leia Jeremias 8:8, onde já antigamente a falsa pena do escriba vinha transformando a palavra em mentira. Está escrito. Então, Constantino agora colocou o nome de Cristo. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda fiquei em dúvida. Será que isso tudo pode ser real? Será que realmente Constantino fez isso? E eu fiquei pedindo uma confirmação. Falei, Eterno, o Senhor ouve as nossas indagações, as nossas preces. Eu quero uma confirmação se realmente não estou criando coisas da minha cabeça. E passaram-se 10 anos. Como eu disse, foram 20 anos de estudo para preparar essas restaurações. Um dia minha filha foi estudar em São Paulo e nós queríamos que ela ficasse na casa da minha prima, mas a distância ia fazer com que ela perdesse muito tempo de jornada até o curso do Damásio, onde ela ia então estudar, e ali ela teria aula de manhã, de tarde e de noite, e alugamos um kitnet que ficaria mais viável. E quando nós fomos então alugar o kitnet, nós encontramos então já no elevador do prédio, eu encontrei o nome que me chamou a atenção. Estava ali o nome de Cristo. Tudo bem. Fomos, olhamos, escolhemos. Quando fomos fechar o contrato, eu tenho cópia desse contrato. Inclusive com firma reconhecida, para não dizer que foi uma coisa inventada, né? Eu tenho aqui então uma cópia do contrato que foi feito entre a minha filha e o dono daqueles kitnets, que também tem uma imobiliária. E ele também me deu uma régua que tem a propaganda da imobiliária. Não sei se vai ser possível mostrar isso. E tem também aqui o nome Cristos, o nome da imobiliária, e também alguns símbolos gregos. Então eu perguntei para ele, o senhor é grego? Ele disse, sim, eu sou grego. E me deu de presente também um leque grego muito bonito. Mas isso me chamou a atenção. Então eu perguntei para ele, escuta, o senhor é descendente do imperador Constantino? Porque o nome dele é Cristos Constantin Diáconos. E ele falou assim, sim, esse nome não pode sair da nossa família. Nós temos um pacto e uma maldição se esse nome sair da nossa família. Ele pode ser inverso. Eu sou Cristo Constantin e o meu filho é Constantin Cristos. Eu falei, sim, eu vi esse nome no elevador. Ele é o síndico daqui do prédio. Ele falou, isso mesmo. Então, eu concluí. Conversei muito com esse senhor, uma pessoa maravilhosa, dono dessa imobiliária. E eu pude, então, ter a certeza da origem do nome Cristos. Ele veio de Constantino. O filho de Constantino, que era Cristos, então, foi imortalizado através do nome que o seu pai colocou, então, na Bíblia. Na palavra ele colocou esse nome, Cristos, que dizem que em grego significa ungido. Se você procurar a palavra ungido em grego, você vai ver que não tem nada a ver com isso.
Não vou entrar aqui em todos os méritos, porque é um estudo que nós precisamos avançar mais rapidamente. Bem, então eu compreendi agora que Jesus Cristo é um nome de origem grego-romana, além de ser um nome de blasfêmia, porque o sufixo então sus, em latim é porco e em hebraico é cavalo. Por isso é um nome de blasfêmia. Muito bem, então nós encontramos também, pesado, que no guia ecumênico está à sua disposição, você encontra em qualquer livraria esse guia, ou pelo menos nas livrarias católicas, que são várias, dizendo aqui na página 218 um título de Irmãos Separados, e diz o seguinte: decreto ecumênico. Os padres conciliares afirmaram: aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão em comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Então, quem usa o nome Cristos está em comunhão com a Igreja Católica, porque foi um nome introduzido pela Igreja Católica, pelo imperador Constantino, que era também sacerdote. E diz assim: no entanto, justificados pela fé no batismo, por isso uma passagem completamente distorcida em Mateus 28:19, que diz assim: ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existe em Mateus, em Marcos não existe, em Marcos, em Lucas, em João e em todo o livro de Atos nós encontramos os apóstolos batizando apenas no nome de Yahushua, no nome do Salvador. Afinal, foi ele que morreu, foi ele que deu a vida? Então, essa passagem de Mateus está completamente distorcida. É colocado então aqui ainda que incorporados pelo batismo, que a igreja colocou então essa passagem, para batizar em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo, e são eles incorporados a Cristo, e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos. Então, todo cristão é um seguidor de Cristos, ou de Cristo. Por quê? Os apóstolos, eles eram seguidores do caminho. Está lá em Atos. Então, sendo honrados com o nome de cristãos e reconhecidos merecidamente como filhos da Igreja Católica, como irmãos no Senhor. Então, prezado ouvinte, na verdade, há muito tempo, não é, que nós estamos embriagados com os vinhos de Babilônia. E quando nós tomamos esse nome de cristãos, é uma referência a Cristos. Por isso nós precisamos restaurar o nome. Porque nós não podemos ser chamados por nome de ídolos. Porque Cristo acabou se tornando um ídolo da igreja. E a Igreja Católica coloca muito bem aqui que quem é chamado de cristão é uma homenagem então que faz a Cristo e são filhos da Igreja Católica. Bem, a escolha é sua. Estude, não se conforme com isso que nós estamos dizendo, mas vai buscar por você mesmo o que você precisa saber a respeito destes nomes de blasfêmia. Então, como eu havia dito, Deus é a terceira declinação de Zeus. Eu encontrei há muito tempo uma revista, aliás, 2 revistas. Está aqui na minha mão essa revista. É do mês de março de 96. Aqui vem falando o verdadeiro nome.
Então, há muito tempo, prezado ouvinte, que o Eterno está trabalhando, está tentando mostrar que a restauração do nome é fundamental, porque é o nome que sela os 144 mil, está escrito lá em Apocalipse 14, o verso 1. É o nome, os 144 mil são selados com o nome do Altíssimo e com o nome do seu Filho. Que nome é esse? Nome de blasfêmia? Pense, analise. Eu não creio que seja assim. Então o Eterno tem mandado luz. Em 96 ele mandou essa revista para esse povo aqui, ó, para eles estudarem, para colocarem em prática esses ensinamentos. Como não colocaram, o Eterno Criador mandou mais uma vez essa revista. Também fala sobre os nomes. Essa revista aqui é de dezembro de 2004 e vem aqui falando sobre os nomes para Deus. O nome correto. Então, não temos desculpa para dizer não sabia, porque está escrito aqui. E nessa revista, essa primeira, de março de 96, tem um texto aqui que me chamou muita atenção. Eu vou ler esse texto, porque eu creio sim que ele é fundamental para nós compreendermos aquilo que realmente nós estamos dizendo. Aqui diz assim: os nomes de Deus, Elohim, Adonai, El Shaddai, os nomes hebraicos. Esses nomes, na verdade, eles são títulos. Elohim, El, Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. El Shaddai. Todos eles são títulos, porque ele se revelou, eu sou. Mais conhecido entre o povo israelense como YHWH. E que nós abreviamos, né, como eu sou, Yah, Yahu. Aqui diz assim: o vocábulo Deus é um termo latino que designa, na forma de uma denominação comum, um ente supramaterial ou de características divinas. Encontra o seu equivalente na raiz grega theos, de onde vem a palavra teologia, que quer dizer estudo de Deus, a qual exprime a ideia daquilo que poderia ser chamada a realidade última. No entanto, a sua significação é flutuante. Está escrito aqui. Dependendo do grupo social que emprega, pode ser a representação de seres espirituais ou seres materiais, animados ou inanimados, cujos atributos são o resultado de uma possível realidade além da experiência humana. No mundo cristão, está escrito, esse mesmo vocábulo é utilizado para designar o ser divino, Criador do universo, cujos atributos sobrenaturais se tornam perceptíveis ao homem. Alguns grupos de cristãos consideram até ser a palavra Deus, entre aspas, o nome próprio da divindade suprema. Não é de estranhar que o cristão sincero, que toma nas mãos uma Bíblia na linguagem vernacular, a Bíblia comum, escrita pelo padre João Ferreira de Almeida, ou muitas outras tradições, né, vai encontrar então, acredite que o vocábulo Deus é a identificação individual do ser divino. Mas continua. O nome geralmente outorga o conceito de um objeto ou de um ser, apontando algumas características que definem a sua individualidade. O nome comum, Deus, entre aspas, no entanto,
tem vasta significação, que se estende desde objetos inanimados, passando por seres estelares, até espirituais e monstruosos. Não estou inventando, está escrito aqui. Assim, essa terminologia, na sua acepção plena, não pode identificar o ser divino revelado no Antigo Testamento. A identidade real do verdadeiro Criador encontra-se na nomenclatura divina, na versão original hebraica das Sagradas Escrituras. Não se encontra nas versões bíblicas das línguas modernas e, por desconhecimento do seu significado, a origem, que vem de Zeus, né? Então, as pessoas têm usado esse nome. Ou então por eliminar a semântica hebraica das respectivas traduções, ou até deliberadamente. Os diversos nomes da divindade foram substituídos pelo vocábulo Deus. Então, é isto que nós encontramos. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Quando um artista faz um grande trabalho de arte, ele assina o seu trabalho, não é mesmo? Se você vai comprar uma tela, hoje as telas têm grande valor porque tem o nome de quem fez aquele trabalho de arte. E quem fez esse trabalho de arte, que é o seu templo, que é o seu corpo, que é uma verdadeira obra de arte. Nenhum computador chega a se comparar com a mente humana. Será que ele deixou também assinada a sua obra de arte? Os estudiosos, não faz muito tempo, descobriram o que foi chamado, porque a maioria deles não acreditam no poder criador, ou pelo menos, não sei até que ponto, mas eles descobriram que o DNA do ser humano, ele tem várias sequências de filamentos, cada um diferente do outro. Entretanto, existe no DNA humano uma sequência que é igual em toda criatura. Em todo ser humano existe essa mesma sequência de filamentos. Todos são diferentes, mas uma determinada sequência é igual em todo ser humano. E quando eles foram, então, estudar essa sequência, eles descobriram porque havia entre eles um jovem estudioso entre os cientistas que ele é judeu. E ele pensou assim, bem, em hebraico, as letras e os números são a mesma coisa. Então, se existe uma sequência numérica no DNA, vamos ver o que isso significa em hebraico. Então, quando eles foram para o hebraico, eles encontraram então esta sequência do DNA. 10 filamentos, 5 filamentos, 6 filamentos e novamente 5 filamentos. Quando foram ver isso no hebraico, isso significa Iod, Re, Vav, Re. Ou seja, para o nosso português, YHWH. Nada mais, nada menos que as iniciais do Criador, o Eu Sou. Então, no nosso DNA, nós temos a marca do nosso Criador. Ele nos criou para sermos templos de adoração dele próprio. Por isso ele fala, deixou isso escrito através de Moisés, o nome de outros deuses não se encontra em vossa boca.
porque nós somos criados por Ele e para Ele. Por isso, prezado ouvinte, é que nós precisamos então restaurar o nome do nosso Criador. Esse nome que nós encontramos não é o nome dele, é o nome de outros deuses. E nós precisamos restaurar esse nome, sabe por quê? Eu já mencionei, mas vou repetir. Nós sabemos que nós somos a última geração pelos acontecimentos que estão se sucedendo. Preste atenção que logo em seguida virá aí um decreto dominical, porque está profetizado. E depois que sair esse decreto dominical, o que importa para nós é o que sai nos Estados Unidos, porque tem uma base ali da segunda besta. Estaremos estudando sobre as duas bestas do Apocalipse. Mantenha-se informado sobre os estudos. Então, quando sair o decreto nos Estados Unidos, nós sabemos que vai se cumprir a profecia de Daniel 12. Ali tem 3 períodos proféticos. Fala em 1260 dias, fala em 1260 dias e fala em 1335 dias. Esses períodos, eles não são uma visão profética. Ali o anjo estava explicando para Daniel. Nós vamos estudar isso profundamente. Então, esse período, assim que sai o decreto dominical, começa o período maior, de 1335 dias. E esse período vai até a voz do acordo do Altíssimo com o seu povo. E quem serão estes que estarão sobre o Monte Sião, esperando a volta do Messias, para ouvir essa bênção de paz, que vai livrá-los de uma perseguição, livrá-los da morte iminente? O sol vai nascer à meia-noite, está escrito na profecia, e o eterno Criador vai libertar o seu povo que estará sendo perseguido. Eles terão na sua fronte o selo